Perfeito. 11h15, 11h05, como de costume, vamos começar agora efetivamente. Um ótimo dia a todos. Agradeço a presença de cada um, como sempre, nos dando a honra de estar junto com vocês. Hoje vamos falar sobre FX. Tem parceiros que operam exclusivamente FX, que são os pares de moedas. Vamos falar expectativas dos bancos centrais, passar um pouco sobre o mercado de câmbio e como ele entra em 2026 marcado por um ambiente estruturalmente diferente do que aconteceu na última década. Pontos que a gente sempre fala, realmente o nosso protocolo, esse material é exclusivo para parceiros, então introducing brokers, traders, parceiros em geral. Esse material sempre fica gravado no back-office de vocês, e agora também estamos começando a publicar no YouTube, na nossa conta no YouTube. Então é um material que vocês podem rever posteriormente e usar também para a parte comercial com os clientes. E aqui temos nossa agenda. Antes de mais nada, um ponto que eu quero dar para o nosso time de marketing. Avaliem a gente no Trustpilot. A gente fez uma sequência de e-mails que enviamos aos parceiros para fazerem esse review por lá. Vi o review de alguns, agradeço muito. Quem puder fazer esse review vai estar nos ajudando. E a nossa agenda, então vamos passar pelas expectativas para a trajetória da inflação global, o impacto da volatilidade dos bancos centrais, o cenário para o dólar, que é realmente a moeda mais forte do mundo, a número um, querendo ou não, o cenário para o euro, que também se coloca em uma posição de muito destaque em 2025 e nesse início de 2026, a dinâmica dos fluxos de capital, as pressões políticas sobre políticas monetárias. Esse é um ponto que a gente vem comentando em alguns webinars, principalmente com a questão de Trump e Powell, a gente vai chegar lá. E por último, o que eu diria que é o ponto mais importante, como usar com os clientes. Então, realmente, como vocês vão pegar esse material, apresentar para os clientes e vender para eles, fazer com que eles tragam ainda mais para a gente. Então, começando, ponto muito importante também, que é parte do protocolo, o nosso chat é aberto. Então, dúvidas, perguntas, comentários, críticas, feedbacks, todos são bem-vindos. E um ponto que eu notei ali, colocaram o nosso link no YouTube, então vocês podem ver todos os nossos webinars anteriores. Começando, vamos falar sobre as expectativas para a trajetória da inflação global. No mercado de FX, a inflação, como temos escrito ali, não é só um indicador macroeconômico, realmente é o principal gatilho da precificação de taxa de juros, volatilidade e diferenciais de retorno. Então, acaba sendo o que direciona fluxo e tendências cambiais. Em 2026, o ponto crítico não é o nível da inflação em si, mas a velocidade, persistência e a assimetria do processo desinflacionário entre economias. Então, são fatores que determinam se uma moeda atua como um ativo de carrego, para fazer aquela posição e carregar, proteção ou risco. E aí temos o consenso institucional que aponta para uma inflação mais próxima das metas, porém com maior risco de desvios recorrentes. Claramente reduz espaço para as políticas monetárias acomodatícias e mantém a relevância do diferencial de juros como vetor central do FX, dos pares de moedas. Tem economias que conseguem ancorar expectativas inflacionárias de forma mais confiável, e essas claramente tendem a oferecer uma estabilidade cambial maior, enquanto os países que têm esse histórico de inflação resiliente permanecem mais vulneráveis à depreciação. Temos um grande ponto nos mercados emergentes, onde o impacto da inflação sobre FX, sobre o câmbio, é ainda mais direto, e aí tem o IMF, que em uma pesquisa mostra que economias que ancoraram expectativas inflacionárias conseguem reduzir essa volatilidade cambial e atrair fluxo, mesmo em ambientes globais mais restritivos, favorecendo essas estratégias que são chamadas de carry trade. Em contraste, do outro lado, tem os países com inflação persistente ou fiscal frágil, que a gente, parando para pensar nesse cenário, vem na cabeça um país em específico. Esses tendem a apresentar moedas com comportamento binário, então, períodos curtos de apreciação seguidos por ajustes
fortes. E aí surge uma oportunidade, como vemos ali. Em termos práticos, o cenário inflacionário de 2026 favorece estratégias de FX que combinem leitura macro com gestão ativa de volatilidade. Então, moedas de economias com inflação e política monetária previsíveis tendem a apresentar tendências mais persistentes, como a gente vem vendo no mercado também em 2025. Já moedas que são expostas à inflação instável continuam oferecendo oportunidades táticas, tanto na subida como na queda. Realmente ali mora uma volatilidade diferenciada. Passando para o impacto da volatilidade dos bancos centrais. Então, que já vemos a imagem, é difícil fugir do assunto, é difícil conversar sobre mercado sem estar falando dele e sem estar falando desses dois, mas realmente a volatilidade gerada pelos bancos centrais, como vemos ali, se tornou um dos principais motores tanto para o curto como para o médio prazo no mercado de FX. Então, em vez de ciclos longos e previsíveis de política monetária, o cenário também passa a ser de maior volatilidade, assimetria entre economias e reprecificação frequente de expectativas. Ou seja, antigamente, as decisões de política monetária eram mais previsíveis e graduais. E o regime atual, no mundo todo, é realmente marcado por alta dependência de dados e comunicação menos previsível, o que acaba aumentando a sensibilidade do mercado a discursos e a projeções. Isso explica muito bem como o melhor exemplo, os pares dos Estados Unidos frequentemente apresentam movimentos fortes, mesmo nas reuniões que são consideradas neutras à primeira vista. Em escala global, o que destaca essa incerteza sobre o caminho da política monetária amplifica a reação de fluxo de capital, tornando as moedas de economias emergentes mais sensíveis a eventos do Fed do que a dados domésticos. A gente tem um exemplo, olhando para dentro do nosso país, muito bom. E aí surge também uma oportunidade para os traders. Isso significa que a volatilidade não está apenas atrelada à decisão final, mas principalmente na interpretação do tom. Então, tem as comunicações que são percebidas como mais rígidas no combate à inflação. Essas tendem a gerar movimentos rápidos e direcionais, enquanto os sinais mais flexíveis costumam produzir reações iniciais menores e mais sujeitas à reversão. Tem um ponto que a gente vê muitos operadores, até parceiros, fazendo, é um negócio de prestar atenção em como está falando, como está discursando o Powell. Tem histórias de mercado de muitos e muitos anos, de parceiros que estão há mais tempo no mercado, de que se ele mexe o ombro, quer dizer que vai tomar um discurso mais hawkish ou mais dovish. Então, realmente, tudo isso também acaba afetando. E aqui chegamos no cenário para o dólar. Então, entra em 2026 ainda sustentado por três pilares, que é o diferencial de crescimento relativo, a atratividade dos ativos financeiros dos Estados Unidos, que realmente ainda é o maior mercado financeiro do mundo, e o seu papel como principal moeda de reserva global. No entanto, temos ali a força do dólar não é homogênea nem linear. E os eventos recentes mostram que fatores políticos e institucionais passaram a atuar como um contrapeso aos fundamentos tradicionais. Realmente uma mudança no mercado. O primeiro ponto é o risco político. A gente realmente nota, esse foi um ponto que também comentamos muitas vezes sobre os webinars do ano passado. O mercado passa a negociar o risco político, reagindo a essa retórica comercial errática do Trump e as reiteradas pressões públicas sobre a independência do Fed, do Federal Reserve. Esse ambiente contribuiu para uma queda de 10% no índice, no dólar índice, em 2025. Esse movimento reforça um ponto central para a FX. Mesmo moedas que são estruturalmente fortes podem se enfraquecer quando a previsibilidade institucional é questionada, especialmente em um contexto de extrema alavancagem global. E aí temos outro ponto que vai pesar muito para o dólar, são as decisões de taxa em 2026. Olhando para 2026, o consenso de mercado nesse momento
indica que o Fed provavelmente vai realizar no máximo mais um corte de juros ao longo do ano, encerrando realmente esse ciclo de afrouxamento com a taxa em 3,25%. Entretanto, vale ressaltar que com o aumento das tensões políticas, nova nomeação para a presidência do Fed, que a gente comentou também muitas vezes, e dificuldade do controle inflacionário, é muito provável que essa previsão mude ao decorrer ainda do primeiro trimestre de 2026. Considerando o cenário atual, a maioria dos bancos do G10 também deve estar com esse período de afrouxamento mais próximo do fim, ou até concluído, reduzindo esse diferencial de política monetária à frente. Com a taxa de juros atual dos Estados Unidos amplamente precificada, o potencial de novas quedas relevantes nos juros parece limitado. Ainda assim, os efeitos para o mercado de FX persistem. Em um ambiente de incerteza política elevada nos Estados Unidos, os investidores globais passaram a diversificar gradualmente sua exposição cambial. Aí voltamos para o ponto de a força do dólar não ser homogênea nem linear, reduzindo essa dominância do dólar, ainda que, logicamente, ele siga como principal moeda de hedge. E aí surge a oportunidade para os operadores que trabalham com o mercado de FX, tende a ser um ano em que o dólar se mova menos por tendência clara e mais por mudanças rápidas de narrativa e notícias, assim como foi 2025. Ou seja, em vez de uma tendência única e prolongada, o dólar tende a alternar seus períodos de força defensiva com fase de enfraquecimento cíclico, quando o foco do mercado se desloca para risco político, fiscal ou institucional nos Estados Unidos. E essa simetria aumenta o valor de estratégias táticas e de gestão ativa de exposição ao dólar. E temos ali no canto direito, quais ativos americanos podem se valorizar esse ano. Em janeiro de 2026, a gente já está vendo o mercado acionário dos Estados Unidos passando um período de extrema volatilidade, como foi o ano inteiro completo. Índices como o S&P e o Dow Jones apresentam movimentos fortes em ambas as direções, influenciados por, como comentamos, tensões geopolíticas e discussões em torno de possíveis novas tarifas comerciais, como a que foi divulgada hoje, dando um spoiler até do webinar que a gente vai fazer de resumo de janeiro. Hoje o Trump divulgou uma nova tarifa, na verdade o retorno da tarifa que ele tinha imposto sobre a Coreia do Sul. Isso são pontos que aumentam essa incerteza nos mercados globais. E nesse cenário, identificar essas empresas com fundamentos sólidos, resiliência comprovada e catalisadores específicos pode ser uma estratégia eficiente para diversificar a carteira e encontrar oportunidades mesmo num ambiente tão desafiador. Temos ali a Alphabet, que é a detentora do Google. Entre as grandes empresas de tecnologia, a Alphabet realmente se destacou em 2025, principalmente pela sua resiliência em frente à volatilidade do mercado. Do ponto de vista técnico, apresentou uma estrutura clara, crescimento consistente e progressivo ao longo do ano, então é uma das boas oportunidades. Em termos fundamentais, a empresa tem uma posição dominante em muitos segmentos, então a gente vê, gente, é o Google, publicidade digital, computação em nuvem, soluções baseadas em inteligência artificial, apoiada por uma base de usuários e serviços altamente integrados também à economia global. E essa combinação até reforça o seu perfil como um ativo de defesa dentro do setor de tecnologia. Temos Intel. Intel também promete fortes emoções, eu diria. Mas o mês de janeiro já trouxe sinais relevantes do potencial de recuperação da Intel, impulsionado pelo lançamento dos processadores Panther Lake, que é um marco importante na estratégia da empresa para competir com outras empresas líderes da indústria, como a TSMC, que é a empresa de semicondutores de Taiwan, com os primeiros notebooks equipados com o Panther Lake, que é essa nova tecnologia deles, o novo processador, chegando ao mercado, a tecnologia começa a escalar para milhões de dispositivos. Um dos avanços importantes é a implementação da arquitetura PowerVia, como temos ali no slide, que permite um aumento de aproximadamente 6% na frequência dos chips, sem elevação do consumo energético. E esse fator é extremamente relevante em aplicações onde
Eficiência energética é crítica, fortalecendo o caso de investimento no médio prazo. Então é mais uma realmente boa ação para se manter um olho. E por último, temos a Coca-Cola, é, extremamente sólida, apresentou um desempenho consistente também em 2025, com um terceiro trimestre com vendas orgânicas crescendo 6%, uma aceleração boa em relação aos 5% do trimestre anterior, o que reforça a solidez do modelo de negócios, mesmo em um ambiente, como comentamos, tão desafiador. A companhia entra em um período de transição de liderança, com a nomeação do novo CEO, que é o Henrique Brown. Executivo de carreira, ele atua na empresa desde 1996 e tem uma experiência muito grande em mercados estratégicos, como América Latina e China, o que indica uma continuidade na estratégia e foco em expansão internacional, acessibilidade de preços e evolução de portfólio para atender novas preferências de consumo. Então, depois de um 2025 positivo, a performance da Coca em 2026 depende da capacidade de equilibrar preços, volume e mix de produtos, ao mesmo tempo que se adapta também a essas mudanças no comportamento do consumidor. Claramente, inflação, tarifas comerciais e volatilidade cambial ainda assim permanecem como fatores de atenção para se manter um olho. Mas realmente, dólar é algo que a gente sempre vai manter o olho, se tratando do que a gente trabalha, mas esse ano é mais um especial. Temos os gráficos, então, como comentei, o dólar index tem um ano duro, gráfico bem acentuado para baixo, um ativo que esteve ali em janeiro na casa dos 108, 109, chegou a passar os 110 e agora está na casa ali de 96 nesse meio de janeiro. Hoje, inclusive, foi mais um dia bem negativo. E o euro-dólar, esse gráfico está até desatualizado, porque é mais acentuado ainda. O euro-dólar realmente muito acima. Se não me engano, agora ele está na casa de 1,19. Então é um ponto para se manter o olho. E vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre o euro. É realmente também um, um ativo, uma moeda que entra em 2026 com condições de, ao menos, como temos ali no slide, sustentar os ganhos de 2025. E claramente muito potencial para ampliar esse crescimento e esses ganhos, apoiado por uma recuperação gradual do crescimento da zona do euro. Temos ali as projeções do Goldman Sachs de crescimento anualizado que deve ficar entre 1 a 1,5% no primeiro semestre e entre 1,7 a 1,8% no segundo semestre do ano. Esse cenário reduz a possibilidade de um ciclo agressivo de cortes de juros pelo ECB, o Banco Central Europeu, criando um plano de fundo mais favorável para o euro, especialmente na comparação com o Fed, que possivelmente está mais próximo do fim do seu ciclo de flexibilização. E temos diversos pontos. Creio que o primeiro que temos ali podemos comentar os fluxos globais e oportunidade relativa da Europa. Então, os analistas realmente observam um aumento consistente no interesse de investidores norte-americanos por diversificação internacional. Aí é um ponto que é muito lógico no mercado, fluxo de capital, o norte-americano querendo tirar esse dinheiro do dólar em direção ao euro. É lógico o efeito que isso causa. A alocação em ativos europeus permanece historicamente baixa em comparação aos dos Estados Unidos, mas em 2026 a Europa passa a se destacar como uma alternativa atrativa dentro desse mercado americano altamente concentrado. E nesse cenário, o euro se beneficia tanto do seu equilíbrio de fundamentos macroeconômicos mais equilibrados, quanto da busca por oportunidade de retorno fora dos Estados Unidos. Riscos no radar também existem, então política e transição no ECB, aí tem um ponto extremamente importante. Então, apesar do cenário construtivo, os riscos políticos permanecem, especialmente na França. A gente viu bastante no ano passado também. Eu fico tentando lembrar qual webinar foi. Eu diria que foi talvez julho, talvez agosto, mas ali a gente viu um cenário de França com uma incerteza fiscal e institucional muito grande. Também podem gerar essa volatilidade no euro e nos ativos europeus.
Além disso, tem a transição que a gente comentou. Então, o vice-presidente Luiz de Guindos tem um mandato se encerrando em 2026, se não estou mal da cabeça, maio, e em 2027 termina os mandatos do economista-chefe, que é o Philip Lane, e principalmente da pessoa que estampa o slide, a senhora presidente Christine Lagarde. Então, embora essas mudanças não indiquem uma ruptura imediata, claramente o mercado tende a precificar incerteza à medida que se aproxima da redefinição de liderança monetária europeia. E o nosso terceiro ponto, temos a leitura estratégica. Então, em janeiro, o euro começa a se posicionar como uma moeda de reequilíbrio global, apoiada por diversos pontos. Então, crescimento econômico mais estável, menor assimetria da política monetária em relação aos Estados Unidos, outlooks atrativos na Europa, os índices europeus em pleno crescimento durante 2025, que a gente acompanhou, e um potencial redirecionamento de fluxos globais, que, ao meu ver, é o ponto número um aqui. Então, dinheiro saindo de outros mercados em direção à Europa. Como comentei, a gente sabe muito bem o que acontece. Ainda que os riscos políticos e institucionais exijam uma cautela, o cenário abre oportunidades lógicas, táticas e estruturais, tanto no câmbio quanto no mercado acionário europeu. E temos a dinâmica do fluxo de capital. Então, a dinâmica do fluxo de capital em 2026 aponta para um movimento de diversificação global e não para uma saída estrutural do dólar americano. Depois de a gente vem vendo há muito tempo, depois de anos, muitos anos, de forte concentração em ativos dos Estados Unidos, sustentados principalmente pelo crescimento econômico que sempre foi superior, liderança em tecnologia, que honestamente continua, e diferencial de juros também tornava mais atrativo, os investidores e instituições passam a buscar um equilíbrio entre risco e retorno, então, mantendo a sua exposição ao dólar, mas evitando uma concentração excessiva apenas em ativos de destaque. O mercado acionário americano segue negociando com retorno relevante em relação a outras regiões e outros países, especialmente quando comparado à Europa, tanto em múltiplos de preço quanto em concentração setorial. Isso claramente reforça a tese de realocação parcial de capital, mas nunca de abandono do mercado americano. Temos ali as previsões, agora que a gente já viu tanto o euro como o dólar, as projeções de Bank of America, que imagina um euro-dólar no final de 2026 em 1,22. Ponto muito importante. Hoje, ele está, até onde eu vi, pelo menos 1,19. Temos o Morgan Stanley, que até março de 2026 tem uma projeção de 1,23. O Deutsche Bank, Banco Europeu, acho que tem um pouco de viés ali, mas esperam 1,25 até o quarto de 2026, final de 2026. Temos o JP Morgan, que espera ali a faixa de 1,20 a 1,22, mais cabível e mais próximo do que a gente vê hoje. O ING, 1,18 a 1,20. O Citigroup, extremamente do lado do dólar, esperando aí 1,10 até a metade de 2026. E o Rabobank espera 1,17 até também a metade de 2026, o segundo semestre do ano. Bem misto, bem misto. Aqui temos as, não diria principais, mas tem as principais moedas contra o dólar. E realmente aqui a gente não está falando de um cenário dos melhores para o dólar. É a apreciação dessas moedas frente ao dólar. A coroa sueca em destaque e muito forte, 20,2%. Realmente teve a sua melhor performance em décadas devido à baixa taxa de juros e à inflação que está caindo por lá. Então é um mercado também a se manter um olho. Temos o peso mexicano em destaque, dos países emergentes é o que teve o melhor resultado. O Brasil está ali, está bem no meio do gráfico, mais 12,8%. Realmente a nossa moeda se fortalecendo muito frente ao dólar também. Ao meu ver, vale uma oportunidade muito clara, como meu amigo Alexandre Melo gostava de comentar, é promoção, é desconto,
Então, uma chance muito clara com o real se valorizando frente ao dólar. E aí surge a oportunidade. Nesse contexto, tanto o euro como outras moedas de economias desenvolvidas ou emergentes surgem como uma oportunidade de entrada e diversificação, com potencial para se beneficiar de fluxos globais de realocação, especialmente em ativos europeus, que apresentam realmente esses valuations mais atrativos e menor correlação com riscos concentrados do mercado americano. Ainda assim, como temos ali no nosso slide, o dólar permanece como a principal âncora de liquidez, proteção e financiamento do sistema financeiro global. Ainda é realmente a moeda número um, onde estão as maiores reservas do mundo. E o cenário atual pode ser interessante para um reposicionamento tático e estratégico de capital, onde os investidores mantêm o dólar como sua base estrutural, enquanto ampliam exposição a outras regiões para capturar essa assimetria de retorno. Então, oportunidade sem fim, e aqui chegamos à pressão política sobre a política monetária. Pressão política sobre a política monetária. Eu diria pressão política externa aos bancos centrais sobre a política monetária. Esse é um assunto que foi muito comentado pela gente. Então, a pressão política sobre a política, novamente, a pressão política externa sobre a política monetária ocorre quando governos ou atores institucionais tentam influenciar as decisões dos bancos centrais, como as decisões de taxa de juros, ritmo dos cortes ou manutenção de estímulos com objetivos de curto prazo geralmente ligados a crescimento econômico, eleições, muitas das vezes realmente visando ganhar a próxima, ou custo da dívida pública. E esse tipo de interferência entra em conflito direto com o mandato técnico dos bancos centrais, que prioriza controle da inflação, estabilidade financeira e credibilidade institucional. Aí a gente vai voltar no que a gente comenta sempre. Nos Estados Unidos, esse debate movimenta o mercado muito devido às críticas recorrentes de Donald Trump à atuação do Fed, especialmente em relação ao nível das taxas de juros. Então, são episódios que são semelhantes ao primeiro mandato, onde o Trump publicamente pressiona o Fed por cortes mais agressivos. Acaba colocando em questão a independência do banco. Esse tema ressurgiu em 2025, diante de um cenário de inflação mais resistente e crescimento desigual. Aí temos também o discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, onde foi extremamente explícito ao reforçar a necessidade de independência da autoridade monetária. Independência quando se trata de o presidente do banco não ser o presidente do país. Aí ele comentou: isso é sobre saber se o Fed poderá continuar a definir as taxas de juros com base em dados e nas condições econômicas, ou se a política monetária será dirigida por pressão política ou intimidação. Aí a leitura econômica é clara ao apontar que a perda de autonomia dos bancos centrais tende a elevar prêmios de risco, desancorar expectativas inflacionárias e aumentar principalmente a volatilidade cambial. Países com bancos centrais politicamente pressionados costumam apresentar inflação estruturalmente mais alta e maior instabilidade macroeconômica. Aí tem o ponto da geopolítica e o impacto direto sobre a política monetária, que é um debate que acaba ocorrendo em paralelo a uma transformação estrutural do sistema internacional, e os analistas têm destacado a transição de um modelo de globalização integrada para um cenário de esferas de influência geopolítica, com impacto direto sobre fluxo de capital, inflação estrutural e política monetária. Aí temos os eventos chaves desse novo ciclo. Então, reinterpretação da doutrina Monroe pelos Estados Unidos, a guerra da Rússia e a ofensiva contínua na Ucrânia, intensificação da pressão chinesa sobre Taiwan, que querem tomar esse território a qualquer custo, o conflito interno no Irã, onde estão tendo as manifestações e o governo fazendo absurdos, e principalmente o envolvimento dos Estados Unidos nessas tensões e o desenvolvimento de novas lideranças ou uma nova liderança da Venezuela. Então, é um ambiente que eleva riscos geopolíticos, afeta cadeias globais, energia, defesa, comércio
fatores que complicam a atuação de bancos centrais, forçando eles a equilibrar a inflação estrutural mais alta com crescimento mais frágil. E aí temos o ponto principal: como usar isso com os clientes? Como usar isso para falar com os clientes? Então, o cenário de FX para 2026 exige uma mudança clara na forma como o mercado é apresentado aos clientes. Mais do que prever as direções específicas, o papel do assessor passa a ser realmente ajudar o cliente a navegar um ambiente de maior incerteza, volatilidade e reprecificação constante. E abaixo temos ali os principais eixos da comunicação para transformar esse cenário macroeconômico em valor percebido. Então, primeiro, reposicionar a expectativa do cliente. Ali temos uma mensagem que pode ser enviada para os clientes. 2026 não é um ano de tendências longas e lineares no FX, no mercado de câmbio, nos pares de moedas. Aí comentam como acharem que vai ficar mais fácil de ser entendido pelos clientes. É um ano de movimentos táticos, mudanças rápidas de narrativa e oportunidades que surgem da volatilidade. Aí é lógico, o objetivo é preparar o cliente para um ambiente mais ativo, deixar claro que o valor não está em esperar o grande movimento, mas em agir rapidamente quando as oportunidades aparecem. Então a conversa tem que levar o cliente a entender que o mercado exigirá mais atenção e participação ativa, isso é muito importante. Boas oportunidades surgem e desaparecem na mesma velocidade. Então, o que você vê hoje não é o que você viu ontem, não é o que você vai ver amanhã. Por isso é necessário essa, essa ação rápida, e a disciplina e a prontidão também serão diferenciais. Então, 2026 é um ano para realmente jump in quando o cenário se alinha, não para ficar passivo esperando uma confirmação excessiva. Dois, reenquadrar a volatilidade como oportunidade. Esse é um ponto que é muito importante para a gente, trabalhando com o produto que trabalhamos principalmente. Então, realmente falar para o cliente, a volatilidade não é algo a ser evitado, mas gerido. Ela é o que cria oportunidades no FX e realmente em todos os mercados. Então, aqui a ideia é realmente tirar esse medo da volatilidade que alguns clientes, parceiros sempre comentam, tem, e posicionar ela como matéria-prima e combustível para as nossas operações, para o trading. Então, esse discurso ajuda a justificar o uso de diferentes instrumentos e abordagens, explicar as entradas e saídas mais frequentes e posicionar o trading como um processo contínuo, não como um único trade isolado. Então, entrou na plataforma, faz uma operação e fim. O cliente realmente com isso vai passar a entender que o resultado vem da repetição de boas decisões em ambientes voláteis, não de previsões perfeitas. Ponto 3, muito importante. Eu vejo aqui no chat de participantes, a gente tem alguns craques, mas explicar o dólar de forma mais direta e prática em 2026, sendo honesto, todos nós sabemos, o dólar não vai ser tão dominante de forma absoluta como foi em 2025, mas continua como o centro e deve continuar por muito tempo. Acho que vai ser difícil uma virada que faz outra moeda tomar esse lugar de principal moeda do mercado financeiro. Aí a mensagem para o cliente: vale dizer que o dólar segue sendo moeda de liquidez e proteção, mas hoje se move mais por narrativa, política e fluxo do que por tendência única. Então, aí realmente abre espaço para apresentar estratégias relativas, então estratégias que fazem operações, por exemplo, no mercado de FX, então o dólar contra outras moedas, diversificação cambial inteligente e operações táticas em vez de posições estruturais fixas. Então, realmente colocar o cliente nessa diversificação com mais um ótimo discurso. Essa conversa vai deixar claro para o cliente que o dólar ainda importa, ainda está no topo do mundo, mas exige uma leitura ativa. Também, honestamente, coloca vocês como autoridades. Então, ó, deixa comigo, eu sei fazer essa leitura, sei fazer esse trabalho. Mostra para o cliente que as mudanças de narrativa podem gerar esses movimentos rápidos, onde eles vão ganhar dinheiro, e que a flexibilidade passa a ser mais importante do que uma convicção rígida. Em quatro pontos, mostrar valor na diversificação geográfica. Então, Europa, emergentes que a gente mostrou,
e moedas com política monetária mais previsíveis ganham espaço como complemento, novamente, não substituição ao dólar, isso é muito importante. Então, a forma de comunicar. Senhor cliente, investidores globais não estão abandonando os Estados Unidos, mas reduzindo essa concentração excessiva. Esse ponto é essencial para justificar interesse em outras moedas, ou seja, em estratégias que utilizem desses outros pares de moedas, mostrar o FX como uma ferramenta de balanceamento de risco global e sair do discurso de dólar fraco ou dólar forte. E aí o cliente vai entender que a diversificação não é uma opinião, e sim gestão de risco, que o FX e o nosso mercado como um todo permite capturar essas oportunidades fora do eixo tradicional. Acho que eu acabo até saindo um pouco de só FX, porque se tem uma operação ali em ações e está sendo operada uma ação asiática ou uma ação europeia, também está fugindo e capturando oportunidades fora do mercado americano e que tem valor de pensar no portfólio de forma mais global. Então, também tirar o nosso cliente da prisão do Brasil. E o quinto ponto, aí realmente conto com vocês mais do que em qualquer outro, posicionar a Accent como uma parceira estratégica. Então, todo esse cenário tem que, todos esses pontos tem que levar para essa última mensagem. Senhor cliente, em um mercado tão volátil e pouco previsível, o diferencial está na disciplina, gestão de risco e acesso às ferramentas certas para executar boas decisões. E aí o foco passa a ser o controle da exposição, uso adequado de alavancagem, planejamento para as entradas e saídas e essa leitura contínua do macro, que é realmente fundamental e é o que a gente sempre procura também ao fazer parcerias e ao conhecer os traders com quem a gente trabalha. É isso, gente. É isso. Acho que uma apresentação breve. Agora abrimos o espaço clássico para as dúvidas. E como comentei, temos ali no nosso chat o canal no YouTube, o webinar fica por lá. Nos comentários. Hoje estou sozinho, é estranho. É estranho. Inclusive, um informe para vocês. Semana que vem, o nosso bom Alexandre Melo está de volta para os webinars. Sentimos falta. Indo para os comentários. Bom dia, Thiago. Thiago de Souza, aqui do grupo Valor e Elbrus. Espero que eu tenha falado certo. Curitiba. O Diego mandou um bom dia. Diego é um dos operadores que vem fazendo muito bem com uma estratégia focada no mercado de FX. Então aqui ele está na sua, tá no jogando em casa. Caio mandou bom dia. Bom dia, Caio. Alexandre França mandou um bom dia a todos. Aranis também mandou um bom dia a todos e o Gabriel Caleiro mesmo. Ó, o Diego mandou um obrigado. O Diego realmente vem fazendo muito bem. Estamos acompanhando de perto boas operações no mercado de FX. E outro ponto, sempre comento, gente, nos seguirem nas redes sociais, nos ajudar com algo tão simples. Uma, um clique para seguir. Temos dois Instagrams. Eu tenho o @AccentCapital, que é aí realmente na linguagem internacional, em inglês, e @AccentCapitalPT, que aí sim fazemos o material totalmente em português, focado nos parceiros brasileiros e que usam da lusofonia. Temos mais alguns comentários. O Luiz comentou: excelente conteúdo, Marcelo, parabéns. Muito obrigado, Luiz. PT não. Porra, não faz isso, Luiz. Não faz isso, a gente não sabe se tem alguém aí de Sentinela que vota neles. O Thiago de Souza comentou: excelente apresentação, Marcelo. Poderia compartilhar alguma boa prática que os operadores de FX têm feito com os clientes aí na Accent? Thiago, aí você me fez um pedido que eu não estava preparado. Mas, se não me engano, Thiago, você trabalha com o Alexandre. Se não estou enganado, não tenho certeza se trabalha com o Alexandre ou com o Bruno. Manda uma mensagem. Manda uma mensagem se trabalha com o Alexandre para ele, se trabalha com o Bruno para ele. Fala, olha, quero conhecer alguns operadores que trabalham com FX. Às vezes a gente trabalha, por exemplo, como a IBIS. Vocês trabalham com um operador que tem uma estratégia em ações ou em ouro. Vale procurar essas outras estratégias porque realmente a gente tem bons parceiros por todos os lados. Então, o mercado de FX realmente abre muitas oportunidades e temos boas operações
que podem ser vistas. Enfim, se não temos mais perguntas, novamente peço encarecidamente para nos seguirem nas redes sociais, o LinkedIn Accent Capital, e os vejo no dia 3 de fevereiro. Vamos ter um resumo de janeiro e vamos ter outro webinar que eu gostaria de destacar. Vamos ter um realmente mais focado em como vocês podem apresentar para os clientes. Isso é algo que eu acabei solicitando ao nosso time de marketing. Estão fazendo um material excepcional. Então, contamos com vocês nos nossos próximos webinars. Muito obrigado pela presença de sempre e nos vemos no dia 3 de fevereiro com o nosso resumo de fevereiro, de janeiro. Temos mais algumas perguntas, não vou poder terminar por enquanto. O Alexandre França mandou qual a minha visão com relação ao Davos. Na verdade, Alexandre, é totalmente diferente dos outros anos. A gente acompanhando, e o mercado tem sido muito assim. Então, geralmente era ali um encontro de grandes lideranças para discutir tendências, discutir quaisquer setores que tinha algo a ser conversado. Esse ano, como tudo que a gente vem vendo no mercado, é o show de um homem só. Então, se eu não preciso nem falar o nome, vocês já conseguem imaginar quem seja. Se esperava a chegada dele, se esperava o que ele ia falar sobre a Groenlândia. Honestamente, ao meu ver, é maravilhoso porque gerou oportunidades por todos os lados. Então, tem ali um discurso mais tranquilo no que se trata de Groenlândia, os ativos voltam a se movimentar. Quando tem um discurso um pouco mais agressivo, os ativos de proteção voltam a se movimentar também. Então, ao meu ver, é maravilhoso. Toda semana poderíamos ter um fórum econômico mundial como o que a gente teve em Davos, porque surgem muitas oportunidades. Mas a, a opinião final é que é um show de um homem só. Hoje, como muita coisa no mercado, é o show de Trump. Então, enfim, creio que é isso, sem mais delongas. Eu vou liberar vocês aí para se preparar para os almoços. Voltamos a nos ver no dia 3 de fevereiro. Como comentei, teremos a volta do nosso queridíssimo Alexandre Melo no dia 3 de fevereiro. Vai ser um prazer apresentar com ele novamente. Não vejo ele na lista de participantes. Estou comentando aqui só para os parceiros verem. E agradeço a participação de cada um novamente. Um grande abraço e até mais.